Aí quando eu digo Pai Nosso, tem que morrer dentro de mim todo tipo de diferenciação. Como hoje eu postei, eu não sei se o Caio ali dentro conseguiria pegar o meu Instagram e postá-lo para vocês verem. Eu postei um post da deputada Carla Zambelli. Ela pega uma águia, sim, aquela águia americana mesmo, com todo o perfil das águias americanas, e bora com aquela asa poderosa, é uma das águias mais poderosas da Terra, com aquelas garras, com a bandeira de Israel numa asa e a bandeira americana de outra asa, vindo com as suas garras sobre Gaza. Porque o cristianismo acha que Deus é deles, é uma prerrogativa deles, é uma propriedade deles, é um Deus propriedade do cristianismo, especialmente americano. E que, mesmo rejeitado pelos judeus, dá uma predileção absolutamente superior e especial a quem quer que tenha nascido com DNA judaico. E eles nem sabem que, se é uma questão de DNA, os palestinos têm o mesmo DNA dos judeus. Com a diferença só de mãe, mas o pai é o mesmo. É como se meu pai tivesse tido um filho antes de mim, chamado Ismael, com uma mulher, e depois eu tivesse nascido, filho da dona Laci, que ele botou o nome de Caio. E eu odiasse o outro só porque era filho de uma outra mãe. E conseguisse viver quase 4.000 anos com ódio do outro. E fizesse disso uma ideologia. Fizesse disso religião. E fizesse disso tudo que se fez disso. E aí ainda há quem ache que existe uma diferenciação, que quando a gente diz Pai Nosso, a gente não está incluindo todos os seres humanos. Os palestinos. Se a questão tem a ver com o DNA de Abraão, o palestino tem que estar mais do que dentro, no ninho dessa oração. No ninho dessa oração. Eu não estou entendendo nada do que você me falou, Gabiru. Fala alto. O que eu pedi está o quê? Ah, está ali no canto. Agora é que eu vi que está no canto da tela. Está ali o post. Eu queria que ele tivesse posto em tudo, me coberto, para todo mundo ver com clareza. Mas se não dá, já está bom assim, já ilustra. Botei lá no meu Instagram com um texto. Porque esse é o espírito da perversidade. É o Pai Nosso só daqueles que eu gosto. É um Pai Nosso pagão. É um Pai Nosso incrédulo. É um Pai Nosso abominável. É um Pai Nosso de alguns. Não é de nós todos. De modo nenhum. Mas Jesus, e é com ele que eu oro, não com a Carla Zambelli, nem com os crentes norte-americanos, nem com os crentes brasileiros, nem com o cristianismo, é Pai Nosso. É Pai até de gente no cristianismo, até da gente, até das nossas presunções e presunçosos que somos. Pai de muçulmanos, Pai de budistas, Pai de confucionistas, Pai de ateus, Pai de agnósticos, Pai Nosso. Se esse Deus não puder ser Deus de quem o reconhece e de quem não o reconhece, eu digo na cara dele que ele não é Deus. Porque eu sou pai dos filhos que me reconhecem e dos filhos que não me reconhecem. Se eu estivesse, graças a Deus, todos os meus filhos me reconhecem como pai. Mas se eu tivesse algum filho que não me reconhecesse como pai, era problema dele. Eu não deixaria de reconhecê-lo como meu filho e de ser pai para ele e de fazer bem a ele incondicionalmente. Não é possível que o meu coração finito, caído, pecador, pecaminoso e mau seja melhor do que o do Pai eterno, que é Pai nosso, que é Pai de todos. Eu digo isso com ira santa, porque é insuportável ver o que a religião faz.
na cabeça das pessoas, usando Deus contra os outros seres humanos. E só não tem o credo, só não tem a catequese, só não tem a peculiaridade espaço-temporal, político-econômico, geopolítica da catequese perversa da religião, só isso. Mas o Pai é de todos, está em todos, age por meio de todos, é Deus de todos. Pai nosso, Abba nosso que estás nos céus. E quando eu digo isso, como eu falei, a minha mente muda na interpretação da existência. As geopolíticas ficam mínimas. Vocês ficam chocados comigo quando eu digo que eu não tenho um pingo de patriotismo dentro de mim, você entendeu? Esse negócio de matar pelo Brasil ou morrer pelo Brasil, eu nasci sem isso dentro de mim. Porque meu pai também nasceu sem isso dentro dele. E o meu avô também nasceu sem isso dentro dele. E na minha maneira de ver, qualquer pessoa humana, madura e genuinamente humana, não divide a vida com essas categorias estabelecidas por uma geopolítica estuprante. Se eu tivesse que ser patriota, eu teria que ser patriota dos tupis guaranis, dos povos que, inclusive, os precederam aqui, porque eles já fazem parte de uma sucessão milenar de outros povos que pré-habitaram essa terra antes deles e que foram vencidos por eles. E eles vencidos por nós. E eu vou ser patriota da carne, do sangue, da cruz e da espada, só porque se chamou essa terra de Brasil e agora eu vou sair para morrer por ela? Não, eu só existo para viver pelos cidadãos dela, mas não tenho nenhum compromisso com a morte em nome dela. Nenhum compromisso com a morte não me contém entre os patriotas de nenhuma natureza, porque eu não o sou. A minha pátria, como disse Paulo, que era judeu, mas se mostrou não patriota de terra nenhuma. E quando Jesus disse que Deus não é Deus de lugares, mas é para ser vivido em espírito, em verdade, em qualquer lugar. E os meus irmãos não são irmãos de DNA nem de gene, mas são irmãos de humanidade. Não são irmãos só pela proximidade, mas até irmãos na diferença. Irmãos, eventualmente até no antagonismo, são meus irmãos. E continuarão a ser, não é preciso que haja uniformidade nem homogeneidade, eles são meus irmãos. Porque o Pai que nos criou é um só e é o mesmo, e é por causa do Pai único que eu faço parte de uma irmandade universal e transversal, transversica, trans e multidimensional. A minha igreja não está só aqui. A minha igreja está nos céus e está na terra. É a igreja daqueles que tomam o nome dele tanto na terra quanto no céu, para além das fronteiras de qualquer ambiente sociopolítico, religioso, especialmente o cristianismo. Ele está respondendo orações em todos os lugares da terra. Como ele mesmo disse nos profetas do Velho Testamento, como Jesus diz, como os apóstolos dizem, você só não quis ver porque foi enviserado, você se transformou besta. Tem alguém montando em você há muitos anos e você não enxerga nada que não lhe seja ordenado. Por isso é que a sua vida caiu nessa mediocrização espiritual horrorosa, tenebrosa, e é por isso que a palavra que eu digo em nome de Jesus se torna insuportável. Está dando coceira no teu ouvido, não está coçando para todo lado, esse herege, desgraçado, não sei o que e tal. Mas eu vou falar até você não suportar mais, até você não aguentar mais. Tanto faz para mim. Não é a você que eu sirvo, nem é contigo que eu tenho qualquer compromisso. Eu tenho um compromisso que transcende ao teu prazer, ao teu desejo, ao teu capricho. É Pai Nosso. E quando eu entendo que o Pai é nosso, a minha interpretação política do mundo muda. A minha interpretação socioeconômica do mundo muda. A minha interpretação de
compromisso, de vínculo humano, deixa de ser patriótico e passa a ser fraterno universal. Deixa de ser cultural e passa a ser transcultural. Deixa de ser exclusivo e passa a ser absolutamente inclusivo. Deixa de ser local e passa a ser translocalizável e transdimensional. Quando eu digo Pai Nosso, com consciência real, não como reza, mas com reflexão, ponderação, consciência, meditação, que me põe num caminho de transformação da minha mente, do meu entendimento, do meu olhar. Isso transforma, converte, altera, regenera, muda, recria, produz um regênesis em todo o meu ser. Fomenta a mente de Cristo em mim. Alimenta o pensar de Jesus e mimetiza o pensar de Jesus com a minha produção de pensamento pessoal, de modo que o meu pensamento pessoal vai sofrendo uma absorção pelo pensamento de Cristo Jesus. Porque para Jesus ele está orando a oração que ele orava. Ele está me ensinando a orar como ele via, como ele interpretava, como ele sentia, como ele praticava. Portanto, essa oração é a oração da mente de Cristo. Você quer ter a mente de Cristo? Aprenda a oração da mente de Cristo, do forjamento da mente de Jesus em mim. É isso que Paulo quer dizer quando ele diz que nós temos a mente de Cristo, só temos a mente de Cristo se aprendemos a ser esses macários. São os macários e só os macários, só os bem-aventurados ensinados por Jesus aqui em Mateus 5, é que conseguem fazer essa oração com consciência crescentemente dilatada. Do contrário, você vai ficar na sua reza evangélico, católico, cristão, até morrer na sua ignorância. E é de ignorância que você vai morrer.